É um absurdo. O ministro Alexandre de Moraes acabou de dar um golpe que pode ser fatal nas defesas de Bolsonaro e dos demais réus da ação do golpe. Quais que são as consequências disso? É isso que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha aqui no que saiu na Folha de São Paulo, olha aí. Moraes não intima testemunhas de defesa e deixa lacuna para acusados do golpe. Para que direito de defesa, né, gente? Que besteira! Isso aí é coisa de democracia, coisa de país republicano. Aqui na nossa República de Bananas, a gente não precisa de direito de defesa. Olha o absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, adotou como procedimento para os casos do 8 de janeiro a intimação só das testemunhas de acusação, obrigando as defesas a levar os depoentes para as audiências do tribunal. A prática tem causado receio entre os advogados dos acusados pela PGR de articular um golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que depois do recebimento da denúncia, depois do começo do processo, que aconteceu agora recentemente, o Moraes só mandou intimar as testemunhas que foram indicadas, que foram pedidas pela acusação, ou seja, pela PGR. O Moraes não mandou intimar o rol ou a lista das testemunhas indicadas pelas defesas. A intimação é uma convocação oficial da Justiça, feita por carta ou feita por um oficial de Justiça, e isso garante que as testemunhas da acusação irão comparecer. Ou seja, o lado da acusação sai fortalecido. Agora, com as defesas tendo que encontrar suas testemunhas e levar elas para o tribunal para depoimento, a coisa se complica muito. Porque o advogado ele não tem um poder ou autoridade dada pela lei para obrigar alguém a ir dar um depoimento na justiça. Ele não tem os instrumentos que a justiça tem também para achar o endereço da testemunha e não tem o poder de ir lá determinar que a testemunha então compareça, que é o que acontece quando a justiça intima, quando ela faz a intimação, como está acontecendo em relação às testemunhas da acusação. Mas, Eltan, isso não gera um desequilíbrio? Não está faltando aí paridade de armas, não? Sim, gente, é isso mesmo. Veja, se as testemunhas das defesas não quiserem ir por qualquer motivo, elas não vão. E os advogados vão ficar ali chupando o dedo, com o pincel na mão. Quem que vai querer ser testemunha de defesa de Bolsonaro e ficar sujeito à exposição pública ou talvez até à ira de Moraes? Quem que quer correr risco de ser incluído em algum inquérito, acusada de ser das milícias digitais, ter a sua vida revirada pela Polícia Federal, perder as redes sociais ou então acabar até mesmo presa? Você tem noção de quantas dessas pessoas que devem ter medo do Moraes? Sem falar das testemunhas que não são servidoras públicas. E aí você não tem nem como dizer que ela está descumprindo um dever cívico perante o chefe. Ou ainda, será que não é pior ser servidor público? No caso de ser servidor público, quem que vai querer ir para ser retaliado no trabalho? Especialmente em Brasília. Ou seja, praticamente não vai ter testemunha de defesa, só de acusação. Isso é um julgamento justo? Se eu estivesse na defesa desses casos, uma das pessoas centrais para depor sobre o 8 de janeiro, por exemplo, seria o general G. Dias. Eu arrolaria ele, eu ia pedir o depoimento dele. Vocês acham que ele, ligado a Lula, vai comparecer lá a pedido das defesas do Bolsonaro, dos seus corréus, e ele vai lá voluntariamente para depor? Quando para ele significa uma baita exposição e ainda o risco, depois do que tudo que a gente viu lá das imagens que foram reveladas do 8 de janeiro, significa para ele um risco, ele. Você acha que ele vai querer ir? Sem falar dos casos das testemunhas que estão em endereço desconhecido, o que piora ainda mais a situação das pessoas, quando o judiciário, por outro lado, tem vários sistemas de identificação de endereços que seriam usados caso o Moraes mandasse intimar as testemunhas de defesa. Ou seja, resumindo, o tratamento é desigual. E isso fere a isonomia, a igualdade. E, por sua vez, isso faz com que seja violado frontalmente o direito de defesa e a paridade de armas. Olha, se você ficou indignado com isso, tanto quanto eu, curta o vídeo, segue aqui comigo que fica mais indignante ainda. Dá uma olhadinha aqui, ó. 5 advogados disseram à Folha que a falta de intimação das testemunhas pode inviabilizar depoimentos considerados cruciais para os acusados. A estratégia de Moraes ainda pode frustrar os planos de alguns denunciados de tumultuar o processo, com a inclusão de testemunhas sem relação com a trama golpista. Como assim, gente? A estratégia de Moraes, você leu aqui, ó? A estratégia de Moraes. Como assim estratégia de Moraes?
Moraes e as defesas agora são inimigas, então, né, Folha? Gente, que absurdo isso. Um juiz ele não pode ter uma estratégia contra os réus. Quanto mais a gente lê sobre esse caso e vê como a imprensa cobre isso, mais clara fica a contaminação política dessa farsa toda. Cada vez fica mais claro que é apenas um grande teatro com um fim já pré-determinado, a condenação dos réus. Agora veja que até outros ministros do STF admitem que Moraes está fazendo algo que não é usual, ou seja, ele está usando um padrão diferente daquele que ele usaria normalmente para aplicar no caso Bolsonaro, algo absolutamente diferente, algo não usual, algo atípico. Olha aqui, 3 ministros do STF ouvidos sob reserva afirmaram que o procedimento adotado por Moraes, mesmo não sendo o mais convencional, não é o mais convencional, é um antídoto válido contra as defesas que tentam arrastar o processo por longos períodos. Ah, eles são tão hipócritas, gente, mas tão hipócritas. Olha isso aqui, ó. Quantos processos de políticos corruptos se arrastaram por anos no Supremo, com embargos atrás de embargos, com testemunhas não localizadas, com habeas corpus atrás de habeas corpus, liminar atrás de liminar. Quantos casos acabaram em prescrição, ou seja, a pessoa saiu livre porque simplesmente acabou o prazo para ela ser punida pelo Estado, justamente pela morosidade do Supremo. E eles nunca tiveram nem aí. Aí agora eles mudam completamente o padrão. Vejam como é algo pessoal. É claro que é pessoal, eles são vítimas desses crimes que eles apontam. Vários deles são próximos a Lula, são inimigos do Bolsonaro. O impedimento deles é mais claro do que a luz do dia. E agora eles estão tão preocupados com as defesas tentarem arrastar o processo que eles estão dispostos a fazer algo fora do padrão para correr com o processo. Mas mutilar o direito das defesas dos réus é normal para o Moraes. Vocês já ouviram falar do caso da mulher que foi presa pelo 8 de janeiro, mas que não estava nos atos do 8 de janeiro, que chegou em Brasília depois? E ouviram falar desse caso em que ela pediu a intimação da única testemunha capaz de provar isso, que ela não estava lá no 8 de janeiro, que era o motorista do ônibus que levou ela. E aí o Moraes rejeitou o pedido para ouvir a testemunha? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui saiu numa matéria do Poder 360, olha aí. Na ação, a DPU afirmou que o ministro não autorizou a intimação de uma testemunha que poderia provar que Costa chegou à capital federal após as depredações dos prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. A testemunha em questão era o motorista do ônibus que levou ela para Brasília, que é uma coisa mais lógica, normal, essencial para a justiça você ouvir uma testemunha dessas para provar que a pessoa não estava lá. Tem como ela ser acusada, condenada pelo 8 de janeiro, sem que ela estivesse lá no momento, quando o ônibus chegou depois? Segue aqui, ó. Segundo a defesa, Costa chegou à capital federal no fim da tarde do 8 de janeiro de 2023, entre 17 e 18 horas. Ela foi presa em flagrante no dia seguinte, enquanto estava no acampamento em frente ao quartel-general do Exército, e foi solta uma semana depois. Uma mulher inocente, que deveria ser absolvida, mas que vai acabar condenada, porque o Moraes simplesmente impediu a intimação da única pessoa que daria a prova da sua inocência. A ré não tem nem o direito de provar que é inocente. Pois é, gente, o julgamento criminal em uma democracia funciona assim, ó. A condenação ela já está pré-determinada e para chegar lá a acusação pode tudo, a defesa ela não pode nada. Especialmente se o réu tiver uma ou mais dessas 3 características. Se tiver o sobrenome Bolsonaro, se for de direita, ou então se tiver participado da Operação Lava Jato. Aí se ferrou. Esses aí, eles não têm o direito a nada. Você concorda comigo? Me conta aí a sua opinião aí nos comentários, curte o vídeo para a voz da nossa indignação com a injustiça chegar mais longe, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos. Além dessa também ser uma forma muito bacana, gentil, legal de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço. Foi uma verdadeira jantada. Uma jornalista da Folha de São Paulo, veja que surpresa, gente, da Folha de São Paulo, ela humilhou o ministro Alexandre de Moraes e expôs toda a ignorância do ministro sem dó, sem pena, sem piedade. É, gente, parece que nem mesmo os jornalistas da Folha estão conseguindo tancar aquela entrevista patética, mentirosa, que o Moraes deu para a revista americana The New Yorker. Já tem 2 vídeos aqui no canal analisando essa entrevista e eu vou deixar para vocês na tela, no final e na descrição para vocês verem depois, é imperdível. Mas olha aqui essa coluna dessa segunda-feira que foi publicada pela Lígia Maria na Folha de São Paulo.
Goebbels teria censurado o X, ministro. É uma resposta dela aqui para o ministro. Dá uma olhadinha aí, ó. No vídeo gravado em 2016, um homem vestido uma farda preta usa um terçado para cortar pés de maconha numa plantação no Paraguai. O ceifador é quem? Ele, Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, que na época era ministro da Justiça. A filmagem mostrava sua política de guerra às drogas, que, segundo o áudio da peça, envolvia parceria transnacional para erradicação da droga, que você lê aí na tela. Vamos evitar falar esses nomes para que o YouTube não tire aqui o alcance, né? Não deixe de espalhar para que o algoritmo não restrinja o nosso vídeo. Então vou evitar aqui falar nomes e palavras aqui mais polêmicos, tá? Mas você já viu esse vídeo que ela tá falando aqui do Alexandre de Moraes? Olha, para quem não viu, o vídeo tá aí, vou mostrar agora para você. Olha como o Moraes já era midiático e espetaculoso desde aquela época. Que ele declarou guerra às drogas, agora está declarando guerra à liberdade de expressão. Olha lá, vamos ver. O nosso ministro, a parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria para a erradicação da maconha, parceria no crime transnacional, parceria principalmente, esse é o efeito mais importante, principalmente contra a criminalidade organizada. Desde o momento que assumi, senhor ministro, um dos meus compromissos, uma das minhas prioridades, minhas e do governo federal, determinação do presidente Michel Temer, é o combate à criminalidade transnacional. É quando nós afirmamos a necessidade de uma operação fronteiras seguras, fronteira em relação ao narcotráfico, fronteira em relação ao tráfico de armas, fronteira em relação ao contrabando. Viram aí o Kid Preto contra a liberdade de expressão? As prioridades. Vocês viram, repararam ele cortando aqui no vazio aqui, ó. Do presidente Michel Temer. Pura cinematografia, né? Gente, olha, eu não sei se é pra rir ou é pra chorar, mas bora aqui, que a pedrada da Lígia Maria no Moraes só vai ficando cada vez melhor. Olha aí, ó. Esse modo espetaculoso e radical de atuação também é visto no modo como o Moraes hoje trata a questão das redes sociais. Isso aí, ó, vai indo ali com o terçado ali, com o facão, ó. Sobra incitação adoçada ao poder de polícia e falta compreensão sobre tecnologia e meios de comunicação. Não, chamar o cara de burro também não, né, Lígia? Vamos seguir aqui. Em entrevista para a revista americana The New Yorker, publicada no dia 7, o magistrado disse que se Goebbels estivesse vivo e com acesso ao X, então os teriam conquistado o mundo. Ó, leia aí na tela porque eu não vou falar essas palavras que vão restringir o alcance do nosso vídeo, né? A informação não chega a quem precisa chegar, não chega a você. Então olha só o que ele disse, ó. Se Goebbels estivesse vivo e com acesso ao X, os blá 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 teriam conquistado o mundo. A pobreza da argumentação já começa com a falácia retórica da redução a ri. Esse personagem histórico aí que você vê na tela. Para piorar, a afirmação não faz sentido. Gente, que pedrada! O que ela quis dizer aqui? O que aqui a jornalista, ela quis dizer, a Lígia Maria quis dizer, ao falar sobre argumentação se pobre por ser uma falácia retórica de redução a esse personagem histórico, ao ri. Isso é, gente, algo que um amigo meu sempre me disse lá na Lava Jato. Ele dizia assim, olha, em uma discussão, nunca compare nada com esse personagem histórico, com esse ri, blá blá blá, nunca compare com os nazi, blá blá blá, nunca compare com o Holocausto. Por quê? Porque simplesmente não há evento na história da humanidade que tenha sido mais maligno e mais cruel do que esses personagens, esses eventos. É algo incomparável. E que ofende aos judeus você querer fazer uma comparação, porque é como você relativizar todo o sofrimento que eles passaram, toda a crueldade que aconteceu. Ou seja, a Lígia Maria aqui, ela já está detonando o Moraes por usar uma falácia argumentativa. Mais ainda, o fato do ministro precisar usar isso mostra que ele tem uma argumentação pobre, segundo ela. Você está gostando aí das pedradas dela? Então curte aqui o vídeo para mais gente se divertir conosco, olhando aqui essas pedradas e vem aqui olhar o que ela diz mais. Ó. As redes sociais quebraram o paradigma comunicacional do século XX, segundo o qual uma fonte emissora ativa transmite informações para uma massa de receptores passivos, ou seja, era o paradigma do rádio, da TV, né, da grande imprensa. Goebbels, ele fechou jornais, ele censurou os remanescentes e ele criou a Câmara da Cultura do Reich, que controlava rádio, cinema, imprensa, literatura e artes. Já num ecossistema midiático em rede, consumidores também são produtores. Usuários escolhem caminhos diversos para obter informações e a quantidade de dados
é inimaginável, é incomensurável, é imedível. O escrutínio do poder público se fortalece e os segredos, eles são mais facilmente revelados. Ou seja, ela está falando aqui da importância, do avanço que significaram as redes sociais. É exatamente isso. Se existisse X na época da Segunda Guerra Mundial, os crimes contra a humanidade da Alemanha teriam sido denunciados, revelados ao mundo muito mais rápido, muito mais cedo. Teria voado a informação. Em Curitiba tem o Museu do Holocausto, como em vários outros lugares do mundo, e lá você aprende como que o mundo ocidental e a Europa demoraram para descobrir as atrocidades que aconteceram na Alemanha. Porque na Alemanha, aqui onde eu estou hoje na Alemanha, aqui coincidentemente, tudo era fechado. Tinha uma censura muito forte e as poucas informações que saíam era de quem conseguia fugir. Eu estou aqui na Alemanha e eu vi vários registros históricos sobre as atrocidades do tal desse personagem Hitler, né? E sobre como o regime dele, o regime nazi, censurava e queimava livros. Da mesma forma como o nosso STF recentemente censurou livros, nos faz lembrar, nos remete, porque nos dá medo. Ou seja, nem de história o Moraes sabe. E é exatamente o que a Lídia vai dizer aqui, ó. O Goebbels, ele teria censurado o X. Não à toa, a rede social foi banida em países e governos autoritários, como Venezuela, Irã e Rússia. No ano passado, ela ficou bloqueada durante 3 meses no Brasil por ordem de Moraes. Ou seja, quem que é mais parecido com o Goebbels, hein? É o X ou o Moraes, que baniu e censurou o X como o Goebbels teria feito? Vai me dizendo aí nos comentários. Agora veja a última grande pedrada aqui da Lígia Maria aqui no Moraes. Assim como essa droga aqui, que ele estava lá cortando, né? Redes sociais não são inócuas e podem ser reguladas, mas sem sensacionalismo, com debate sério, racional, com respeito aos princípios do Estado de Direito, como a liberdade de expressão e o devido processo legal. O STF, com concentração de poder nas decisões do Moraes, tem cometido falhas nessa seara. Falhas não, abusos, né? Para usar os termos como eles devem ser. Agora, que surra, meus amigos, que surra! O que vocês acharam? Me conta aí a sua opinião nos comentários. É importante você ver esse tipo de coluna na Folha de São Paulo, para você ver como tá mudando a maré, como tá virando as coisas, como as pessoas estão cada vez mais percebendo, tá caindo a ficha. Se você gostou disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal aqui para você receber conteúdos exclusivos, mas mais importante que isso também, para você ser parte dessa rede, parte dessa página, desse perfil, desse canal de difusão de informação. Como a Lídia falou, é tão importante hoje que a gente tenha vários canais difundindo informação e assim você vai estar se tornando membro do canal, apoiando também o nosso trabalho. Um grande abraço.